teve um caso de câncer na família, então precisa cuidar com relação à reposição. Sim, fundamentalmente se foi, por exemplo, câncer de mama, parentes de primeiro grau de pacientes com câncer de mama precisam ter uma atenção muito redobrada, porque elas têm realmente uma chance maior de desenvolver o problema, mesmo que não usem hormônio. Então, se usar hormônio, talvez estejam somando 2 fatores. Daí acelera ainda mais o processo de você desenvolver o câncer. Na verdade, o processo não é o hormônio que dá o processo, né? O processo já vem ou por uma questão genética, ou ambiental e tudo mais. Mas você está pondo lenha na fogueira. Você está contribuindo. Exatamente. Aí tem que tomar muito cuidado. Mas mesmo assim, tem pacientes que estão numa qualidade de vida tão ruim que você opta por, não, eu vou dar o hormônio, mas eu vou tomar um cuidado absoluto com essa paciente para ver. Então vai fazendo mamografia de 6 em 6 meses, esse tipo de controle. Agora, aliás, este é outro assunto. Você viu que polêmica? Recente, né? Doutora, desta semana, essa história da mamografia, faz com 40, com 50 anos. A senhora, responsável, médica, ginecologista, que conceito a senhora tem depois que leu tudo, com certeza, que leu tudo que saiu? O que a senhora tem a dizer para nós mulheres com relação a isso? Eu ainda defendo continuar fazendo mamografia anual após os 50 anos. O que eu faço com as minhas pacientes? Paciente que não tem nenhum histórico de câncer na família. Entre os 35 e os 40 anos de idade, eu peço uma mamografia, para ter uma ideia de como é que está aquela mama. Dos 40 aos 50 anos, eu peço a cada 2 anos, para ir acompanhando. Mas se houver uma queixa nesse meio do caminho, começou a ter uma dor, uma fisgada, alguma coisa, pede antes. Só se ela estiver muito bem, dos 40 aos 50, dá para você até fazer a cada 2 anos. Dos 50 em diante, eu acho que é indiscutível ser anual. Eu não concordei com essa opção deles de fazer bienal a partir dos 50 anos. De jeito nenhum. Eu tenho exemplos muito próximos de pacientes que teriam tido problemas seríssimos se não tivessem fazendo mamografia anual. A gente sempre aqui discute esse tipo de assunto, inclusive a semana que vem a gente vai falar mais específico, porque hoje a doutora veio aqui para falar sobre menopausa. Mas eu tenho por hábito sempre incentivar as mulheres. Eu perdi a minha mãe com câncer de mama. Na época não havia mamografia, né? Hoje nós ainda temos esse problema. Então eu sempre falo, meu Deus, uma mulher não pode ir para uma fila e esperar 6 meses para fazer uma mamografia. É um absurdo. Porque 3 meses pode ser fatal, né, doutora? Não, assim, a coisa E eu aprendi isso com médicos, assim como a senhora, responsáveis, e sempre falei nos programas que eu apresento. Agora, de repente, a gente sabe que nesse grupo de estudos não há um ginecologista. Eu fiquei passada com essa informação. É isso mesmo. Como é que pode? Esse grupo fez esse estudo, altamente questionável, e não há um médico ginecologista nesse grupo. Desculpa, doutora. Eu tenho todo o direito de ficar com o pé atrás. Não, sem dúvida, mas assim, é aquela visão epidemiológica, né? Eles querem ver num todo da população e sempre com o intuito de ver gasto, né? Tentar poupar ao máximo gasto com assistência médica, gasto com exames obrigatórios que o governo precise fazer e tudo mais. Mas eu acho muito questionável, eu acho que isso ainda vai dar muita discussão e não vou me surpreender se daqui a 2 anos vier um estudo que vai falar totalmente o contrário. Então eu acho que a gente ainda tem que tomar bastante cautela, cada um que tiver certeza do que está fazendo, que está indo bem, que continue nessa linha. Porque eu não mudaria o que eu faço atualmente por causa de um estudo desse jeito. Eu também não vou mudar a minha ida ao médico, enfim, por que as mulheres morrem menos? Você sabe por quê, né? Porque a gente vai mais ao médico, não é, doutora? Cuida melhor, A gente cuida melhor. Por exemplo, tá com um problema, começou a ter um sangramento, porque isso acontece também, eu quero falar disso, porque a gente pode começar a ter um sangramento quando começa essa fase de entrar na menopausa, um sangramento que não é uma menstruação normal, já é uma hemorragia e às vezes você é obrigado a tirar o útero. Sim. Né? Então também é legal a gente falar sobre isso com as mulheres, doutora. Não, sem dúvida. Então, essa fase perimenopausa, ela é muito conturbada, né? Então, do mesmo jeito que a menina lá na adolescência, ela não começa a menstruar regularmente do dia para a noite, ela também não vai parar regularmente, não é assim que acontece. Então, o organismo passa alguns 2, 3 anos antes de terminar completamente com o ciclo menstrual, com uma fase que os ciclos ficam bem bagunçados. E nesse período, não é raro ela fazer um período de longas pausas,
pausas, ou seja, aquelas falhas, que elas falharam 2 meses, 3 meses, e de repente quando vem uma hemorragia. Porque é como se, entre aspas, não é exatamente o que acontece, mas como se acumulasse por esse período, né? E assim, até há pouco tempo atrás, isso era uma das principais indicações da esterectomia, que era a remoção do útero. Hoje em dia isso já avançou bastante, os exames estão bem mais esclarecedores e a gente tem medicações muito mais potentes que conseguem resolver o problema desse período sem que necessariamente ela precise fazer uma cirurgia. Mas há casos que não tem jeito. Agora, a incidência hoje em dia desse tipo de cirurgia pela causa dessa irregularidade perimenopausa reduziu demais. Então tem muitos meios de controlar com medicamentos podendo evitar a cirurgia. É bom evitar a cirurgia, não tirar o útero, por quê? Uma mulher sem útero pode ter que problema? Então, primeiro, o útero é um órgão fundamental da estática pélvica, né? Então, o que significa isso? Dos órgãos estarem todos nos seus lugares adequados. Uma mulher que retira o útero, e dependendo da técnica cirúrgica que for usada, ela pode depois vir com um problema de queda de bexiga, de queda do reto, ou um problema, na verdade, da queda da cúpula vaginal, que é onde o útero se abria na vagina, como a gente mostrou aquele horário, na lâmina anterior. Que é, deixa eu ver qual que é. É aquela que tem a vagina, o canal vaginal. Esse aqui? Isso. Tá, então lá no fundo do canal vaginal tem aquela bolinha. Isso aqui. Isso. Isso aqui é o colo do útero. Esse é o colo do útero. Então o útero está preso nessa região. Se você remover esse útero, essa região ela pode ter uma flacidez, ela pode cair. Então não é raro a gente encontrar as velhinhas que fizeram esterectomia e que se queixam de bola na vagina. Então, que é a queda desses órgãos genitais. Então, isso é importante. Mas, no meu ponto de vista... E o que resolve isso? Nova cirurgia. Mais uma cirurgia. Mais uma cirurgia. Normalmente, elas já estão numa idade mais avançada e é tudo muito mais complicado, né? Agora, no meu ponto de vista, eu mexo bastante com essa parte de psicologia, que eu acho bastante interessante, o útero tem um papel feminino. Então, a mulher que tira o útero, não é raro que ela apresente um quadro que o pessoal chama de luto pós-esterectomia. É como se parte da feminilidade dela fosse afetada, do mesmo modo que, por exemplo, a paciente que tira a mama. Numa proporção bem menor, é óbvio, porque a mama é um órgão muito externo, mas a paciente pode ficar com esse tipo de queixa. Então, eu acho que se você tem possibilidade de evitar, tomando uma medicação e explicando para a paciente que aquilo lá é transitório, que vai acabar... Assim que entrar a menopausa, definitivamente esses sangramentos devem passar, então ela pode ser poupada da cirurgia. Muito bem. Vamos com certeza falar mais. A doutora tem um site, né, doutora? Tem Pode falar, está lá, ó. Pode. É www.flaviafairbanks.com.br. E o telefone 3885-3937. Perfeito. Você que queira saber mais, entra lá e pesquise e se informe que vale a pena. Perfeito. Vamos falar mais vezes. Tá ótimo. Obrigada por ter vindo. Obrigada.